Enquanto as pessoas entram, eu só vou aqui apresentando algumas pessoas a vocês, tá? Eu estou vendo aqui na minha tela, a gente tem Catarina Machado, do Grupo Cornélio Brenan, Rafael Guimarães, do Grupo JCPM, Célia Longman, do Grupo Raimundo da Fonte, Fabrício Caé, da Leili Hetzel, Luciana Marques, da Pneubras, Cecília Freitas, da Geração X+, Mônica da Fonte, do Grupo Raimundo da Fonte, Michele Pessoa, da Eng Consult, Cíntia Tavares, da Espaço Laser, Carolina Fonseca, da Altronic, Manuela Retori, da empresa de iluminação, agora só me fugiu o nome, Ana Lúcia Bastos, da Speed+, Carla da Fonte, do Grupo Raimundo da Fonte, Fernanda Vieira, da Evipar, Ana Cecília, da usina União, Helena Brenan, do Grupo Cornélio Brenan, Helena Rocha, que está aqui, que é nossa também co-anfitriã, junto com o Maurício desse evento, que é sócia da PwC, aqui em Recife, filiada ao Lide Mulher. E aí, dentre N outras aqui que estão entrando, e a gente, a Bel da Arbor Cortinas, que tem um projeto lindo que eu comentei com vocês, que é a Lobby Trash, que trabalha em cima do resíduo dela, transformando em arte. Uma empresa que pequena, viu, Roberto? Já aplica a economia circular com responsabilidade social já há algum tempo. Bom, enquanto as pessoas, Flávia Reis, eu não vi aqui ainda, que é uma advogada nossa, ambientalista, hoje é uma das advogadas mais renomadas, até no Brasil, né, sobre a parte de meio ambiente. Mas eu não estou vendo, agora a tela já ficou maior, eu não consigo enxergar todo mundo na minha tela. Bom, eu vou começando aqui, né, enquanto as pessoas entram. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer demais a PwC por estar nos ajudando nessa jornada que a gente está chamando do ESG. Né? Eu falo agora, são 3 letrinhas que ninguém mais deixa de falar disso, a despeito que são conceitos que individualmente eles já existem e são aplicados, né? A gente agora juntou essas 3 letrinhas. A PwC vai estar com a gente ao longo dessa jornada. Gostaria de agradecer demais a presença de Roberto Klabin. Roberto Klabin é membro do Conselho de Administração da Klabin, é presidente do Líder Sustentabilidade, é vice-presidente da Fundação SOS Pantanal e da Fundação SOS Mata Atlântica. É um orgulho enorme, eu fiz questão de ter o Roberto aqui para mostrar que o LIDE já há bastante tempo se preocupa com essa causa e criou uma presidência representada hoje pelo Roberto, que é o LIDE Sustentabilidade. Roberto, um prazer enorme estar com você aqui, nos representando institucionalmente. Gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de Maurício Colombari. Maurício é sócio da PwC, líder da área de sustentabilidade e responsável por projetos referentes a temas ambientais, sociais e de governança corporativa. Queria mencionar aqui a Helena Rocha, que também é sócia da PwC, filiada ao Lide Mulher, que fez essa conexão da gente ter aqui a Price como curador nosso nessa jornada do ISG. Queria agradecer demais a Regina Nunes. Regina, foi um prazer enorme reencontrá-la. Regina foi Country Manager para o Brasil, da S&P. Fiz muito rating corporativo na época e trabalhei com o mercado de capitais em São Paulo. E a Standard & Poor's era a minha agência, vamos colocar assim, que eu tinha tremenda admiração. Ela, a Milena, que eu não sei se já entrou aqui, que foram pessoas muito especiais, né, de grande aprendizado com vocês, Regina. E conversando com a Regina, ela falando, mas, Roberta, a gente sempre aplicou o ESG, né? Na atribuição de um rating corporativo, esses assuntos ambientais, sociais e de governança sempre foram métricas de análise de risco, né? E hoje, graças a Deus, a gente está tendo esse tema em evidência com uma visibilidade muito maior. Então, Regina hoje é sócia da RNA, ela é conselheira em algumas empresas, né? E faz hoje rating advisory, dentre N outros assuntos. Regina, um prazer enorme estar com você aqui. Esse nosso bate-papo hoje vai ser uma conversa
né, aqui a maioria das pessoas se conhecem. A gente elegeu, né, esse tema ESG como um tema onde o líder mulher vai debater ao longo de novos 5 encontros. Então, a ideia é que após esse evento, que é um evento de abertura, a gente vai ter um evento focado na parte ambiental, trazendo muito para a prática o que vai acontecer. Então, a gente vai ter 3 grandes líderes que vão mostrar como é que a sustentabilidade é aplicado na sua realidade. Depois, a gente vai ter um outro evento para a gente estar falando da parte social, um outro evento para a gente falar exclusivamente da parte de governança e um último evento que a gente vai falar sobre como é que o mercado financeiro está atuando, né, na aceleração dessas práticas de ESG. E aí a gente fecha essa jornada que eu estou chamando, porque tudo é contínuo, não é um fato estanque, ele acontece, ele é uma jornada onde a gente vai estar debatendo e discutindo esses temas. Então, para mim, a gente está abrindo esse evento e com pessoas tão renomadas como vocês. Então, vou passar a primeira palavra para Roberto, que vai fazer a abertura do evento, e em seguida a gente segue para a apresentação do Maurício Colombari. Roberto. Muito obrigado, Roberta, muito obrigado, Renata, muito obrigado, Maurício, muito obrigado a todas vocês que estão nos escutando. Eu fico muito satisfeito de estar falando com mulheres, porque eu acho que as mulheres é que deveriam estar mandando neste mundo aqui. A gente teria muito menos violência, teria muito mais, sei lá, desenvolvimento, muito mais amor. Eu acho que vocês é que deveriam estar à frente de tudo. E eu acho legal estar falando sobre esse tema com vocês, porque vocês têm essa sensibilidade que falta aos homens, na minha opinião, essa questão ambiental, social, e como vocês também são parte desse problema, porque não são reconhecidas, e têm que lutar por esse espaço dentro da sociedade para que tenham a mesma posição, para que sejam reconhecidas como super competentes e tudo mais, vocês têm que fazer essa mudança para que a gente mude o comportamento. Eu acho que esse negócio de ESG é tudo uma questão de mudança de comportamento que a nossa sociedade está tendo e que está evoluindo cada vez mais. Quando a gente olha para trás e a gente vê o que era o Brasil nessa questão, e aí eu toco especificamente na questão ambiental, vamos pensar que há 50 anos atrás, o Brasil ele considerava que primeiro vamos poluir e depois a gente vê o que faz, né? Aí a gente vai desenvolver com isso. Só que ele poluiu, mas desenvolveu muito pouco, né? E nós não temos a condição que os chineses eventualmente começaram, mesmo assim com o custo que eles vão ter que pagar por tudo que eles fizeram. Então, eu acho que essas medidas todas que a gente está fazendo, baseadas nessa questão de mudança de comportamento, elas vêm a partir dessa questão do futuro sustentável, como é que a gente consolida isso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, né? Quer dizer, então, todo esse processo é um processo de mudança de patamar. E eu acho que nós vamos estar falando aqui sobre isso. Eu vou relatar, porque eu considero que isso aqui é uma conversa, né? Eu vou relatar um pouco da minha experiência, aquilo que eu vivi nos últimos 50 anos, acompanhando tanto a minha empresa familiar, que é a Klabin, quanto o negócio no Pantanal que eu desenvolvi, e eu conto rapidamente essa história para vocês depois. Mas eu queria agradecer em nome do LEAD. O LEAD tem 1.700 filiados no mundo e no Brasil. O LEAD desenvolveu esse departamento, entre aspas, de sustentabilidade. Eu sou voluntário nessa área há muito tempo. E o meu papel, quando eu entrei como voluntário, era tentar fazer uma aproximação das empresas, fazer esse networking positivo. Como é que eu aproximo ideias, tendências e junto às empresas para alguma coisa que seja fantástica nesse ponto. Para dizer a verdade, eu nunca tive muito sucesso, porque era uma das áreas que tinha menos suporte financeiro de apoio a projetos, de apoio a grandes reuniões e tudo mais. Só que isso está mudando agora. Esses últimos 2 anos a gente tem visto que a atenção sobre a questão ambiental é cada vez maior. E, de repente, essa área está ganhando cada vez mais evidência. Então, fico muito agradecido a vocês por estarem dando atenção. Muito obrigado. Obrigada, Roberto, por suas considerações iniciais. Vou passar a palavra agora a Maurício, que vai fazer uma breve apresentação
do que é o assunto, né, quais são os desafios de ESG, e a gente segue aí para o debate, para a conversa. Maurício. Olá, enfim, boa tarde a todos. Obrigado, Roberta, pelo convite. É um prazer aqui para a PwC e para mim estar com vocês para debater esse tema. Aproveito para saudar o Roberto, foi muito feliz aí na intervenção inicial, especialmente no que tange a sensibilidade feminina, então faço eco essa declaração. Também a Regina, prazer, Regina. Acho que você tem um currículo aí super interessante que vai abrilhantar bastante as discussões. Então, essa minha primeira parte é uma parte um pouco mais teórica, vamos chamar assim, né, para dar um pouquinho mais do parte conceitual do ESG. Então, eu peço um pouquinho de paciência para vocês durante... A Roberta me deu aqui 20 minutos, então eu vou exercer aqui o meu, né, Roberta, o meu poder aqui de síntese para falar um pouquinho sobre ESG nesse período de 20 minutos, para que a gente possa ter uma discussão bem interativa com todos os participantes. Aproveito para saudar todas as mulheres aqui presentes no evento. E também dizer que o ESG nunca é tarde para começar. Às vezes as pessoas dizem para mim, eu não sei nada sobre ESG. Na verdade, todo mundo sabe um pouquinho de ESG. Você tocando um negócio no dia a dia, você está falando o tempo inteiro sobre ESG. Então, acho que a ideia desse evento que a Roberta, junto com a Lídia, está organizando, é dar essa base conceitual para que vocês possam, nas respectivas empresas, ter discussões, acho que até um pouco mais estruturadas, e vocês vão perceber que, na verdade, o ESG não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, né? E uma coisa que eu também gosto de dizer é que ninguém sabe tudo sobre ESG, então acho que a gente tem que ter a humildade de falar, né? Eu sou um especialista em relatórios corporativos, o Roberto certamente na parte ambiental, a Regina conhece muito sobre rating, então acho que é na construção, né, coletiva que nós vamos buscar esses caminhos de ESG, que sem dúvida, como vocês já falaram, é uma jornada. Então eu queria começar com essa fala. Eu vou aqui, então, compartilhar a minha tela, tem uma rápida apresentação, então, em 20 minutinhos, consigo passar isso aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Estão? Perfeito. Então, eu vou falar... Ótimo. Eu vou falar rapidamente sobre uma introdução sobre o tema, por que o ESG é tão importante agora no mundo que nós vivemos, a jornada do ESG, né, porque o ESG não se constrói do dia para a noite, e também falar de algumas metodologias existentes para reportar temas de ESG, que é algo que se discute bastante, né, ou seja, a padronização ou não da forma como as empresas tratam o ESG, principalmente como reportam isso para o mercado. Então, começando aqui rapidamente, então, ESG, na verdade, são 3 mundos, né? São 3 mundos distintos, o mundo ambiental, o mundo social e o mundo da governança, que se unem em torno dessas 3 letrinhas, e aí a gente busca a melhor forma de tratar esses 3 aspectos de maneira bem integrada, né? Então, um aspecto interessante que vocês vão perceber daqui para frente, nessas discussões, é que existem dilemas, né? Como essas questões se relacionam. Ou seja, às vezes, se eu privilegiar a parte ambiental, será que eu vou colocar em risco, em algum momento, a parte social? Então, acho que isso que a gente vai discutir bastante, a necessidade de uma visão integrada em relação a isso, e, principalmente, como esses 3 aspectos podem gerar, primeiro, gerar mais valor dentro das organizações, e depois uma mensuração adequada dos impactos, né, de cada uma dessas ações. Então, acho que alguns aspectos fundamentais que nós trazemos aqui, eu vou falar sobre isso na minha apresentação. O primeiro ponto é que, cada vez mais, a sociedade tem demandado respostas das empresas sobre cada um desses temas. E isso tem uma série de razões para estar acontecendo, principalmente porque as empresas, elas se tornaram, essas empresas mais globais, elas se tornaram muito mais poderosas. E a inexistência de lideranças no mundo que possam ter uma visão mais integrada sobre esses assuntos, cada vez mais colocam o peso dessa responsabilidade nessas empresas. E dentro das empresas, né, muito se questiona hoje o capitalismo puro e simples, como nós estamos acostumados a ver, cujo principal objetivo é a geração de lucro,
mas busca principalmente uma discussão com todas as partes relacionadas, que é o que nós chamamos de um capitalismo muito mais responsável, passando por um debate com acionistas, com investidores, com o conselho, com a comunidade, enfim, tendo uma discussão mais ampla do que o capitalismo significa hoje, para que as empresas possam dar essas respostas um pouco mais abrangentes. E aí, tem uma discussão que o ESG dentro das empresas, muitas vezes a gente tenta começar pelo fim, né? Ou seja, o fim é como eu reporto as minhas práticas por meio dos meus relatórios anuais, por meio das demonstrações financeiras, e não é por aí, né? Acho que a discussão de ESG começa muito mais com uma discussão de propósito, de estratégia, para passar por toda a jornada de discussão até chegar nesse ponto final, que é o reporte das empresas por meio dos relatórios anuais de sustentabilidade ou da forma como as empresas resolvem fazer esse reporte. Então, acho que o outro aspecto aqui que eu queria trazer para vocês é que o termo ESG, por mais que ele pareça ser um tema novo, na verdade, ele surgiu pela primeira vez por volta de 2005, quando as Nações Unidas lançaram a publicação Who Cares Wins, né? E aí trouxe como se fosse um call to action, né? Uma chamada para ação de analistas, instituições financeiras, empresas, investidores, reguladores e bolsas de valores, que deveriam passar a tratar desses assuntos ambientais, sociais e governança de uma maneira mais estruturada. E aí, por uma razão qualquer que eu pelo menos não achei uma explicação, esse tema ficou um pouquinho, vamos dizer, adormecido por todo esse tempo, tá? Eu digo, não os aspectos sociais, ambientais de governança, mas o termo ESG em si. Ele acabou ficando um pouco adormecido e agora voltou com tudo. Acho que uma série de fatores que eu vou comentar aqui durante a minha apresentação trouxeram à tona de volta, né? Então, acho que foi uma conjunção de fatores que impulsionaram aspectos ambientais, sociais e de governança, e alguém um belo dia falou assim, puxa vida, acho que a gente já havia falado disso lá atrás. E aí o tema voltou com tudo, hoje abrimos o jornal, abrimos qualquer página da internet, qualquer discussão, eventos, e está todo mundo falando de ESG, acho que isso aí é um aspecto bastante positivo. Então, aqui a gente já começa a trazer alguns aspectos mais práticos, né? Então, abrindo aqui nas caixinhas, né? Não vou falar sobre todos eles, mas alguns tópicos que se enquadram dentro de cada uma das letrinhas do ESG. Então, no aspecto ambiental, que é o E, de environment, evidentemente a questão das mudanças climáticas, acho que são aspectos aí extremamente importantes. Dentro disso, emissões de gás de estufa, geração de resíduos, enfim, recursos hídricos, todos esses aspectos ambientais que estão no dia a dia das empresas. Acho que aí os aspectos sociais que ficaram um pouco em segundo plano, acho que principalmente com as questões da pandemia e as discussões sobre desigualdade social e equidade, direito das mulheres, aspectos raciais, hoje eu posso dizer que eles voltaram com tudo. Ouso a dizer que os aspectos sociais são praticamente aí a bola da vez do mundo do ESG. Aí nós estamos falando de saúde e segurança no trabalho, respeito aos direitos humanos, o tema de diversidade e inclusão, que é um tema que está gerando, acho que só esse tema, diversidade e inclusão, dentro do S e dentro do ESG, é um tema extremamente rico. Acho que tem iniciativas super interessantes. Eu faço parte de um grupo de discussão de ESG que fala só disso. Diversidade, inclusão, equidade, acho que temas bastante interessantes e que merecem muita reflexão em cada uma das empresas que vocês, de alguma forma, comandam. E os temas de governança, né, que são temas que acho que, vamos dizer, desse grupo que está presente nesse evento, certamente vocês conhecem bem, deve já ter implementado nas respectivas empresas várias iniciativas de governança e governança, de alguma forma, também, vamos dizer, tem um pêndulo aí de estar com mais ou menos evidência e a gente pensa em governança sempre muito mais quando tem algum tipo de problema, um escândalo contábil, um escândalo qualquer, a gente lava jato, a gente vem pensar em governança, né? Mas é um tema que sempre teve na agenda de todo mundo.
Então, aqui falando um pouquinho, mas por que afinal o ESG se tornou tão importante nos dias de hoje, né? Então, aqui a gente até selecionou aqui algumas manchetes, né? Então, a primeira fala desses grandes administradores de fundos nos Estados Unidos, principalmente o BlackRock, na figura do seu CEO, Larry Fink, que tem, de fato, colocado bastante pressão nesse tema, né? E falado que ele não vai votar a favor nas suas investidas de administrações que eventualmente não dê as respostas que ele espera em relação a assuntos climáticos e sociais, né? O aspecto de governança já estava mais presente. Então, eu acho que esse empurrão do Larry Fink, nessa carta que ele fez aos acionistas, e a Regina depois acho que vai poder comentar bastante sobre isso, porque é a área de especialidade dela, eu acho que isso foi aí parece ser realmente um divisor de água nesses aspectos. No aspecto de governança, são esses escândalos contábeis, a gente muito discute atualmente sobre esse tema da Wirecard, que é um assunto que aconteceu na Alemanha, de uma empresa que saiu de uma queridinha da Bolsa de Valores para uma empresa insolvente, foi um grande escândalo. Aqui, trazendo um pouquinho para o mercado local, os investidores passaram a pressionar o governo brasileiro. Eu trouxe aqui uma manchete do Mourão, que se o país não der uma resposta em relação a temas de desmatamento, agora também a gente fala sobre esse tema das queimadas, que o Roberto vai poder falar um pouquinho também. Enfim, então aí as empresas brasileiras acabam sendo pressionadas por um aspecto que é muito mais amplo do que a sua própria operação. A gente passa um pouquinho sobre os protestos sociais que aconteceram nos Estados Unidos, clamando por uma maior inclusão e igualdade social. E, por final, a crise acaba comentando que o investimento responsável compensa, viu, Regina? Eu tive nesse evento hoje da Standard & Poor's Global e eles falavam isso, né? Mostraram alguns gráficos e mostraram que as empresas que tinham boas práticas de ESG foram mais resilientes na crise. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muitas vezes é difícil a gente ter essa correlação tão objetiva, mas acho que os dados hoje já começam a mostrar de uma maneira bem clara essa correlação. Depois acho que vocês vão poder comentar isso. E aí, vamos dizer, o resultado de tudo isso, né, mostra que numa pesquisa que nós fizemos com investidores que administram 7 trilhões em ativos, 81% dos investidores julgam que aspectos de ESG são importantes ou muito importantes. Qual que é a contrapartida disso? Muita gente acha que é importante e apenas 21% estão satisfeitos com as informações que as empresas estão prestando e nenhum dos investidores está muito satisfeito. Então, acho que isso é uma questão, ou seja, existe um gap de expectativa aí tremendo, né, entre o que os investidores gostariam de receber e o que as empresas estão provendo de informação. Acho que essa aí fica a primeira grande dica para vocês aí. Existe uma fome dos investidores por maior transparência e confiabilidade dessas informações. Então, aqui a gente começa a falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que são objetivos que foram discutidos pelas Nações Unidas. E aí nós temos 17 objetivos sustentáveis e 169 metas dentro desses objetivos. Então, nós fizemos também uma pesquisa, né, com algumas empresas no mundo que divulgam, claro, relatórios de sustentabilidade. É por isso que os resultados são tão positivos, né, são evidentemente de empresas que fazem algum tipo de divulgação. Então é interessante que aí, mais uma vez, o gap. 72% das empresas mencionaram algum objetivo, só que apenas 21% incluíram alguma referência na carta do presidente, como de fato uma prioridade importante da administração, e só 14% incluíram metas específicas, ou seja, falaram sobre os objetivos, mas não deram metas, não deram maiores detalhes. Aqui eu aproveito até para fazer uma menção honrosa para a Klabin, porque quem tiver curiosidade, o relatório de sustentabilidade da Klabin é um relatório super bacana. A Klabin desenvolveu os seus próprios objetivos de desenvolvimento sustentável, não só listou quais são os objetivos mais relevantes, mas também
estabeleceu as metas e tem a humildade de falar assim, olha, para essa meta aqui eu ainda não cheguei lá, mas pretendo até o ano tal chegar. Para essa daqui eu já estou no caminho certo. Porque isso passa, acho que ESG passa um pouco por aí, né? Você, vamos dizer, definir o que é importante, definir metas e estar disposto a dar a cara a tapa se você está fazendo um bom trabalho ou não, né? Não basta simplesmente falar qual que é o índice isolado. Acho que é importante ter esse olhar para o futuro. Então, aqui falando um pouco da jornada do ESG, então acho que aqui a gente fala desculpa, passei aqui um slide a mais. Então, a gente sai de um aspecto mais reativo das demandas dos stakeholders e tem que passar a ser mais proativo, seja nessa discussão, seja buscar uma discussão mais ampla com os investidores, com a comunidade, com os colaboradores, para definir aquilo que é material, enfim, aquilo que realmente é importante. Sair do aspecto informal dessas discussões e ter uma metodologia mais formal e com responsabilidades claras e claramente definidas. Iniciativas mais amplas e sem foco passam a de fato, serem incorporadas nas prioridades estratégicas da empresa. Acho que esse é o aspecto inicial. Passa por uma discussão de propósito, passa por dilemas difíceis, né, de discussões difíceis. Muitas vezes eu tenho discussões complicadas com as empresas, né, porque as empresas querem, de fato, ter os bônus e os ganhos relacionados a ESG, mas tudo tem um preço a pagar, né, as coisas não acontecem sem esforço. Passam de comunicações isoladas para um plano de comunicação muito mais alinhado. E aqui do lado direito, né, nós comentamos aqui de uma maneira mais estratégica como que nós vemos o ESG acontecendo dentro dessas empresas. Até para o benefício do tempo, eu não vou gastar muito tempo aqui. Então, o processo passa primeiro por uma definição da abordagem estratégica em relação a ESG, buscar a conexão do propósito da empresa com cada um dos seus stakeholders, né, buscando efetivamente aquilo que é mais relevante, determinar qual que é o framework ou as práticas que são mais apropriadas, são vários frameworks que eu vou comentar aqui, de fato definir qual que é o mais importante, qual que se aplica mais à empresa e buscar a adesão a esse framework. Avaliar que tipo de divulgação é feita ou preparada pelas empresas. As empresas já têm um relatório de sustentabilidade, já têm um relatório anual, ou ainda está começando, tem que fazer a sua primeira divulgação, enfim, aí determinar quais são aquelas divulgações que são desejadas. Determinar como e onde a empresa contará a sua história. Então, voltando ao exemplo da Klabin. A Klabin hoje criou um relatório que é super bacana, é online, ele é um relatório que não é simplesmente um PDF, vamos chamar assim. Você entra no site, você faz a navegação pelo aquele relatório, vai buscar as informações em diversas fontes, acho que ficou uma coisa bem bacana e interativa. Depois de definir isso, é importante saber quais são os processos, procedimentos, controles internos para apuração das métricas e preparação das divulgações, né? Porque após definir isso, muitas vezes as informações simplesmente não estão disponíveis, e aí vocês precisam criar os mecanismos para fazer isso, e depois preparar um plano de como a empresa vai evoluir, de como a empresa está hoje, até onde a empresa chegar. E depois buscar uma mentalidade de desenvolvimento contínuo. Então, acho que as empresas que estão num nível de excelência, como nós temos algumas empresas no Brasil, elas chegam naquele nível e sempre já nos procuram, ou procuram, vamos dizer, outras fontes para saber, bom, quais são os próximos passos, o que as empresas mais avançadas estão fazendo no mundo. Então, acho que passa um pouco por aí. E aí, para finalizar a minha fala, eu tenho mais 3 minutinhos, nós trouxemos aqui algumas metodologias para falar sobre ESG. Hoje, as empresas podem adotar uma delas ou buscar uma combinação dessas metodologias. Então, nós temos aqui, a primeira é o SASB. O SASB é o Sustainability Accounting Standard Board. Qual que é a grande vantagem do SASB? O SASB ele é feito por segmento. Então, ele é por indústria. Então, vamos dizer, se você está na indústria química, na indústria de energia elétrica, na indústria de papel e celulose, os indicadores do SASB são específicos. E aí, se você consegue, vamos dizer, comparar diversas empresas que estão nesse mesmo segmento e você consegue comparar claramente como essas empresas se comparam sempre dentro daquele segmento. O TCFD,
ele é muito utilizado pelas instituições financeiras. Então, eles são divulgações muito mais qualitativas do que quantitativas. Então, eles falam da governança, estratégia, risk management, e ele fala um pouquinho de métricas e targets, diferentemente dos outros que estão muito mais voltados a métricas e targets. Então, o que as empresas muitas vezes fazem é uma combinação entre, por exemplo, o SASB para aspectos mais de métricas e o TCFD para divulgações mais qualitativas. Nós temos aqui o GRI, que o GRI é a métrica mais utilizada no mundo para aspectos de sustentabilidade, mais de 30 mil usuários no mundo. O relatório da Klabin, por exemplo, como muitos outros no Brasil, estão baseados no GRI, mas podem buscar algumas coisinhas específicas nos demais. Nós temos a questão do relato integrado, né, que o relato integrado é muito mais uma mudança de mindset, de ter um pensamento integrado que integre desde a parte de missão, visão, modelo de negócio, com a utilização de capitais e os outputs e outcomes da organização. E, finalmente, nós temos aqui o último paper que foi soltado em relação a isso, foi soltado agora em setembro, é super novo. Todas as empresas as Big Four, pelo menos, né, de auditoria e consultoria, se uniram junto com o Bank of America e o Fórum Econômico Mundial e soltaram um conjunto de indicadores que, na nossa visão, são os indicadores mínimos que todas as empresas deveriam utilizar, ou as empresas, obviamente, que assim desejam utilizar. Obviamente, são disclosures voluntários, mas que podem, sim, agregar um pouco de valor. Então, eu deixo depois essa minha apresentação com a Roberta, para ela compartilhar com o grupo. Eu procurei ser super pontual aqui nos meus 20 minutos, e deixo aqui isso como um pontapé inicial e me coloco à disposição agora para esse bate-papo com todos vocês sobre esses temas. Volto para você, Roberta. Muito obrigado. Obrigada, Maurício, por suas considerações e apresentação. Eu acho que, de novo, é um start e a gente vai, sim, durante essa jornada, adentrar em cada letrinha dessa para entender as métricas, como é que está sendo aplicado, de fato, nas empresas. Então, obrigada pela apresentação, foi bastante elucidativa e clara nessa explanação. Eu vou passar a palavra agora à Regina Nunes, que é a nossa debatedora, uma pessoa que eu tenho esse carinho enorme. Regina, eu queria que, primeiramente, você só se apresentasse, contasse um pouquinho aí a tua história na Standard & Poor's e na RNA, e você fizesse aí as primeiras perguntas para o Roberto e para o Maurício. Obrigada, Roberta. E eu só tenho a agradecer ao LID pela oportunidade, mas principalmente a você que lembrou de mim. A gente tem aí uma história de mais de 20 anos de trabalho em várias coisas que foram pioneiras no Brasil, e agora vamos começar mais uma que não é pioneira, porque já muita gente faz, mas que precisa ser mais alardeada. Então, eu te agradeço a oportunidade e, claro, agradeço aqui aos meus colegas de painel pela oportunidade de estar com o Roberto, que eu admiro muito e conheço muito bem, apesar de eu achar que ele não me conhece tão bem quanto eu conheço ele, mas seu trabalho precede, e ao Maurício, que está na PwC, que é um parceiro de vida inteira também, e que eu sei que nessa área vai fincar um pé bem diferenciado e trazer muita luz sobre um tema que precisa muito de avaliação. Então, falar um pouco da minha carreira, eu trabalho há mais... Regina, deixa eu só te interromper para não cometer uma gafe, já que você estava nesses agradecimentos, só saudar os homens presentes aqui, né? Porque apesar de ser de mulher, a gente só falou de saudação mulher, queria agradecer a presença de Rafael Guimarães, do JCPM, do Diego, que é um arquiteto do Espírito Santo, que foi aí, ganhou aí 3 prêmios recentemente de projetos sustentáveis. Agradecer aqui na arquitetura, né, Diego? Depois você vai fazer uma pergunta. E agradecer a Teco Sodré, que é diretor da Avante, que está aqui também nos prestigiando. Se eu esqueci algum outro homem, depois eu faço aqui menção. Obrigada a todos. A diversidade pressupõe união de gêneros, né? Aqui já é o indício dessa prática, viu, Regina? É isso mesmo, não, e é isso mesmo. Não dá para ter diversidade com gênero só, né? Então, muito bom tê-los aqui. É muito bom. Eu trabalho há mais de 30 anos, na verdade há 35 anos. Quando você começa a falar mais de 30, a pessoa não fazia a conta, né? Comecei aos 5 anos de idade, mais ou menos. Então, há mais de 30 anos no mercado financeiro, trabalhei em bancos e sou mais conhecida pelos 20 anos que eu fiquei na S&P, que foi entre 98
e 2018. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria que se chama RNA Capital, que faz consultoria na área de capital, né, e pode ser por endividamento ou ações, e obviamente a gente se foca em gestão de risco, né, que é o tal do ERM, o Enterprise Risk Management, que tem um ponto dentro dele, que é o quê? O ESG ou ASG, que é o ambiental, social e governança, que é um dos principais pontos e sempre foi para as empresas que conseguem perseverar e passar o tempo. Eu também hoje estou no conselho do IRB, que é uma resseguradora, a maior resseguradora do Brasil e da América Latina, e também sou do comitê de risco da empresa. Estou no comitê de risco do Banco do Brasil, não estou no conselho, muitas pessoas confundem e acham que você tem que estar nos dois. Estou no comitê, sou conselheira da Iberdrola, que é uma empresa de energia da Espanha, sou conselheira lá na Espanha, sou do comitê de auditoria e risco. Então eu passo hoje, acho que 90% do meu tempo muito preocupada com gestão de risco, pelos comitês, pelos conselhos, e na gestão de risco ninguém tem dúvida, principalmente empresas onde eu estou, como é o caso da Iberdrola, o Banco do Brasil, que realmente estão muito avançadas e procurando fazer não só a sua própria gestão de ASG, como a gestão de quem são as contrapartes ou seus relacionamentos. Mas também é importante ressaltar que aqui eu falo em nome da RNA, que é a minha consultoria, e da minha visão pessoal sobre o assunto. Tentando não me alongar muito em tudo isso, eu gostaria de dizer que nada como uma boa crise para chamar a atenção e mostrar quem está mais e quem está menos preparado. Como o Maurício comentou aqui, as empresas que conseguem superar as crises são as que mais investem em ASG, e acho que a Klabin é um exemplo disso na história dela inteira. Então, a gente tem que pensar o seguinte, não é que vai existir um novo normal depois dessa crise, e na verdade você vai eliminar os velhos anormais, porque são o que fazem com que as empresas não possam ter continuidade. Então, quando você fala tanto do ambiental, quanto do social, quanto da governança, que envolve diversidade, todos esses pontos, se você não tem uma união e a empresa realmente faz o que ela fala, ela não tem flexibilidade, ela não tem capacidade de mudança, ela não tem capacidade de enxergar a crise, ela não tem capacidade de avaliação e muito menos de implementação. Então, não é por acaso que as empresas que investem em ASG e em gestão de riscos como um todo vão estar sempre prospectivamente mais preparadas para o que vem. E sempre elas vão avaliar o que passou para poder fazer o seu ajuste. A gente chama isso de backtesting, né? Para você avaliar o que você fez, porque mesmo quem vai bem, muitas vezes tem restrições até de legislação nos países onde elas estão. Por exemplo, a flexibilidade de uma lei trabalhista pode fazer com que você supere mais ou menos uma crise. A capacidade do governo de implementar em nível federal, estadual e municipal determinadas normas, regras para poder prosseguir. Então, o ASG não é uma coisa de empresa, não é uma coisa de pessoa, não é uma coisa de... Ela tem que ser uma coisa institucionalizada e aonde você consegue fazer essa gestão de riscos, demonstrando as capacidades e o enriquecimento que as empresas vão ter e os seus profissionais, por sua vez, de estar em empresas que fazem, que cumprem e que projetam. Então, acho que hoje a gente tem que falar do normal, tirando o absolutamente anormal, que foi gritante nessa crise, que você pode discutir de saneamento básico, o que você quiser quando fala do macro, mas principalmente gritante quando você olha as empresas e consegue fazer as avaliações delas, tá? E falando um pouquinho só sobre o que eu acredito que é o mais importante do meu foco, que é me focar um pouquinho mais no que é medida de risco e como a gente olha no mercado financeiro. Acho que foi muito bem-vinda a história da BlackRock, mas não esquecendo de dizer que hoje todos os bancos centrais, inclusive o Banco Central do Brasil, são extremamente fortes nessa parte de sustentabilidade que eles chamam de ASG, que é o ambiental, o social e a governança. Inclusive hoje com métricas que são ímpares no mundo, que saem do nosso Banco Central, de quantificação disso. Portanto, eles vão cobrar de todo o sistema financeiro que olhe o ASG também, das entidades financeiras que estão no Brasil e como elas fazem esses empréstimos e como elas questionam ou não as entidades que estão relacionadas com elas. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente escuta esse barulho todo no Brasil e fala, nós não estamos olhando. Não, nós estamos olhando. O Brasil institucionalmente tem instituições que são de vanguarda e
assim como a BlackRock faz isso lá fora, o Banco Central do Brasil está implementando uma série de medidas. Queria dizer o seguinte, que nesse contexto de mudanças e o contexto de negócios, a gente vê mudanças de padrão, de consumo, tudo que você vai ter que se adaptar, isso aí é a parte sustentável, a parte de diversidade, a parte social é o que te ajuda. A dificuldade que a gente tem hoje no ASG, ela é clara para mim em função de métricas, assim como o Maurício apresentou, várias métricas diferentes, de entidades diferentes, extremamente responsáveis e vão continuar sendo, mas ainda assim o comparativo de quem está numa métrica e não está na outra, ou tem que estar em todas as métricas, é muito complexo. E aí a gente pode até entrar num ponto depois, que eu gostaria até de ouvir bastante do Roberto, sobre como você mede isso. Então, todo mundo pensa no carbono, emissões de gás carbônico, etc., mas esse é um dos pontos. Cadê todos os pontos? E como você pode competir com você mesmo, que eu acho que é o que a Klabin faz muito bem. Então, os fatores de ASG, eles têm que ser olhados. Hoje você tem vários investidores que só fazem mediante visibilidade de métrica, não é de só falar que está fazendo, que métricas você usa, mas seria importante haver uma coalizão. E eu acho que as 4 grandes de auditoria, e eu acho que a PwC vai liderar isso fortemente, estão hoje fazendo, inclusive, algumas métricas para medir, para poder dizer que você faz o que você diz que faz. Não é uma métrica de dizer que você está dentro de um ambiente como faz o GRI e outros. Isso vai ser muito importante, vai ser uma grande evolução. E aí eu quero chamar a atenção sobre esses novos papéis que estão no mercado. Existem esses bonds verdes, né? Podem ser debêntures verdes ou international bonds, são greens, mas existe também esse novo papel que é o Sustainable Link Note, que ainda não tem no mercado doméstico, né? Então você não pode dizer que é um bond que você pode emitir como uma debênture, mas aonde a empresa faz uma emissão de um bond, né? de uma debênture ou de algum tipo de papel, aonde ela diz o seguinte: hoje eu tenho esse tipo de relação com a ASG. E eu vou fazer com que essa relação, no ambiental principalmente, lá na frente, seja melhorada em tantos pontos. Alguns são com gás carbônicos, outros vão ser com outros pontos, e aí, se ele não faz, ele aumenta a sua taxa de juros. Então, eles fazem captações abaixo do que eles captam hoje, e ainda ficam com essa credibilidade, essa coisa crível para frente. No final, se eles não conseguirem cumprir as métricas, eles vão pagar de volta esses investidores. Então, vejam a multiplicidade de tipos de investidores e de tipos de papéis que você pode emitir no mercado de dívida que possam estar baseados na sustentabilidade. Fora a valorização das suas ações quando você está baseado na sustentabilidade de ambiental, de social, de governança, e que inclui diversidade. Eu paro por aqui e gostaria de fazer uma pergunta primeiro para o Roberto, que como a parte ambiental é a grande força, acredito, da área onde ele trabalha, muito liderada por ele, gostaria que ele contasse um pouco para a gente como que ele vê para todas as empresas a capacidade de fazer isso que a Klabin fez muito bem feito e conseguiu demonstrar do lado ambiental ao longo dos anos, com ou sem avaliações do GRI, com a sua própria demonstração de capacidade de liderar esse movimento ambiental. Muito obrigado, Regina. Primeiro, eu gostaria só de colocar algumas questões. Eu tenho 65 anos e eu me lembro que há mais ou menos uns 55 anos atrás, eu tive a oportunidade de, lá no Paraná, na Klabin, acompanhar as últimas derrubadas de florestas nativas que hoje seria impossível a sociedade aceitar, para a substituição dessas florestas por pinos, eucaliptos e tudo mais. Naquela época, isso era perfeitamente possível, você estava dentro da legislação e tudo mais. E é interessante recordar, porque quando a minha família chegou no Paraná, em 1930, essa região onde ela estabeleceu essa fábrica era uma região de Pinheirais e de Campos Gerais. E aquilo que foi possível utilizar os pinheirais como matéria-prima, ela utilizou para fazer o papel, mas ela, neste processo de consumir a matéria-prima que já existia e depois replantar com espécies mais adaptadas à produção de papel e celulose, ela deixou grandes maciços florestais em áreas onde o relevo não ajudava a exploração dessas madeiras. E foi muito interessante porque hoje a Klabin
ela se orgulha de ter plantios em mosaico. O que é o mosaico? Na realidade, o mosaico é o seguinte, ela tem os seus plantios de eucalipto, de pinos plantados em meios a enormes corredores biológicos de floresta nativa. Essa floresta nativa permaneceu não pelo amor que aquelas pessoas tinham à floresta nativa, mas porque ela não podia ser devidamente explorada. Então, ela acabou permanecendo. O que foi acontecendo aos poucos? As pessoas foram dando valor a essas áreas, porque essas áreas foram sendo reconhecidas como sendo áreas de passagem de biodiversidade, né? Os animais usavam essas áreas como abrigo e tudo mais. Essas áreas também tinham, de uma certa maneira, uma proteção contra espécies que podiam prejudicar os pinos e eucaliptos, como alguns insetos e tudo mais, dado que você tinha mais biodiversidade nessas matas. Então, as matas começaram a ser valorizadas. A biodiversidade começou a ser valorizada. Do outro lado, eu também, com essa idade, ainda assistia à poluição dos rios, que a própria Klabin contribuía para isso, em função de que, naquela época, 50 e tantos anos atrás, esse tipo de coisa não era uma exigência, como isto passou a ser. Então, o que aconteceu? A sociedade foi mudando o seu comportamento, ela foi exigindo das empresas e dos empresários um outro comportamento, esse comportamento muito mais responsável. O que foi acontecendo foi que a percepção que a sociedade tinha da empresa pura e simplesmente como geradora de recursos para manter o município, etc. e tal, isso foi mudando. Então, agora nós falamos de qualidade de vida. A empresa foi obrigada a mudar as suas práticas e eu devo dizer que tenho muito orgulho da minha empresa, porque ela mudou suas práticas e adaptou-se a uma realidade que hoje, quando você visita a Klabin, você nem lembra mais daquela empresa que eu conheci há 50 e poucos anos atrás, da empresa que ela é hoje. E hoje é muito interessante porque esse foi um processo, onde o empresário ele teve que mudar a sua visão, pura e simplesmente conseguir o resultado a qualquer custo, para ele efetivamente se adaptar e conseguir causar um impacto positivo através das suas ações perante a sociedade. Então, esse é um processo que muitas vezes as empresas elas não querem falar, não querem comentar sobre o passado, mas não, esse é um passado que me orgulha de lembrar, porque a companhia efetivamente superou isso e hoje, como foi lembrado pelo Maurício, ela é uma companhia moderna, ela é uma companhia que foi a primeira companhia a ser certificada pelo Forest Stewardship Council em 1998, onde assegurou-se a origem de toda a matéria-prima utilizada na fabricação dos seus produtos, uma coisa fundamental, porque até então julgava-se que papel, celulose eram fabricados com espécies nativas, e a Klabin teve que mostrar que não, eram espécies plantadas, replantadas, e que não havia mais qualquer dano às espécies nativas que ali existiam. Hoje, a Klabin tem aproximadamente 260 mil hectares de florestas plantadas e 240 mil hectares de florestas nativas. É isso que eu acho incrível, é esse mosaico que eu acabei de mencionar. Então, a Klabin tem hoje uma biodiversidade fantástica, tem animais da Mata Atlântica todos ali, protegidos. A Klabin tem essa questão da proteção biológica dos seus plantios, e a Klabin também desenvolve um trabalho em relação a todos os seus stakeholders, porque esse trabalho no entorno das suas florestas é fundamental para que as pessoas valorizem aquelas florestas, não como desertos verdes, porque esse também era uma das críticas que havia aos plantios de eucalipto, plantios de pinos, mas na medida em que a Klabin preservou sem querer no passado, né? Isso que é interessante. Ela preservou esses maciços florestais, hoje eles são fator de orgulho, de desenvolvimento e de proteção para a companhia. E proteção principalmente climática. Isso é uma coisa muito interessante. Nós todos vamos enfrentar, daqui para frente, meus amigos, questões climáticas de ordens terríveis. Eu enfrento isso no Pantanal. Eu tenho um projeto no Pantanal, muito pequeno, mas é um projeto que é uma fazenda que tem turismo de observação de fauna, pecuária extensiva de gado e pesquisa. É um projeto que eu desenvolvo há 35 anos no Pantanal. E é um projeto que mudou a cultura da região onde eu estou, através de várias medidas ESG, sem saber que era ESG, ou seja, eu fui adaptando, melhorando e mudando. Então, hoje eu tenho uma administração que é toda feminina, viu? Não é brincadeira. Eu tenho um homem só que é
o guia principal que eu tenho, mas os demais são todas mulheres que comandam. E foi um processo muito interessante, porque os homens ali não queriam aceitar ordens das mulheres. Então, o que aconteceu? Eu entrei com um processo de mudar o comportamento, instalar um novo processo de ter turismo, quando as pessoas nem imaginavam que turismo e serviço fosse, e hoje eu tenho lá dentro uma atividade que causa um impacto extremamente positivo para mostrar que o Pantanal não é apenas um lugar para criar gado, mas é, na realidade, um dos destinos mais importantes de observação de fauna selvagem do mundo. Lamentavelmente, nós estamos sendo destruídos por este fogo. E aí eu volto para a Klabin dizendo o seguinte, a Klabin, graças a isso que ela acabou criando toda uma... Eu listei aqui, ela acabou controlando as suas emissões de gás de efeito estufa. Ela conseguiu praticamente reciclar toda a água que ela consome. Ela conseguiu fazer um manejo florestal responsável. Ela conseguiu gerar praticamente 85% da energia que ela produz, que ela consome. Ela tem essa base florestal que eu mencionei a vocês. Ela cuida dos resíduos sólidos, praticamente tudo é reaproveitado. E ela tem essa biodiversidade. Isso foi uma conquista de longo prazo. Então, quando a gente fala dessas coisas, todo mundo fica desesperado, fala, meu Deus, como é que eu vou me adaptar? Eu só acredito em compromisso, um compromisso de mudança. Mudança que não é do dia para a noite, é um compromisso que vai sendo construído. Então, hoje, com as mudanças climáticas, eu diria que a Klabin, do ponto de vista de risco, é muito mais preparada do que outras empresas florestais, porque ela levou em consideração essas questões e acabou se protegendo. Muito disso não foi de propósito e depois acabou virando uma questão de honra, uma questão de cultura, uma questão de orgulho, e essa questão hoje é o que a gente mostra e é o que a gente procura valorizar a empresa através dessa demonstração. E é talvez uma das coisas que mais diferencia a Klabin. Isso eu sempre escutei e hoje é mais do que realidade. O maior vendedor que a Klabin pode ter dos seus produtos é a própria Klabin. É visitar a Klabin dentro lá do Paraná para você ver o que foi feito ali dentro e você constata que aquilo parece que não é o Brasil. E para terminar, eu só queria dizer o seguinte, enquanto a gente fala de ilhas de excelência, como todos vocês que estão assistindo têm as suas ilhas de excelência, estão desenvolvendo essas ilhas de excelência, eu diria que nós vivemos num país que é exatamente o contrário disso. Ou seja, o nosso governo, lamentavelmente, ele está hoje, se você fosse falar de ESG de governo, meu Deus do céu, na parte ambiental é o caos. Hoje nós vivemos um caos programado, um caos incentivado e que vai nos levar a ter problemas brutais na questão da exportação dos nossos produtos, fora a nossa imagem. Se a Klabin não tivesse pensado lá atrás, por exemplo, no FSC, para certificar e dar origem dos seus produtos, hoje ela não estaria vendendo os seus produtos, porque o consumidor reclamava essa origem. Hoje todas as empresas de papel e celulose no Brasil são certificadas. Agora, o Brasil está indo na linha oposta disso. O Brasil está destruindo a sua imagem, destruindo a sua base ambiental. O Brasil é uma potência ambiental antes de ser uma potência agrícola. Nós todos valorizamos extremamente a questão da potência agrícola, mas vamos lembrar que a agricultura existe porque nós temos um ambiente que propicia essa agricultura com possível sustentabilidade. Lamentavelmente, este governo está agindo na contramão dessas questões todas. Nem vou falar de governança, nem vou falar da questão da desigualdade que nós temos, mas isso não é deste governo, isso é um processo de muito longo prazo e uma sociedade como a nossa, que lamentavelmente ela não consegue aproveitar as oportunidades, ela costuma só perder as oportunidades. Então, a gente acaba ficando com as ilhas de excelência. Nós, da iniciativa privada, somos ilhas de excelência. Quem sabe, se a gente conseguir aumentar o número de seguidores para que a gente possa ter mais ilhas de excelência, a gente consegue mudar lá em cima as pessoas que nos representam. Basicamente é isso que eu tinha que falar. Nossa, Roberto, muito obrigada pela resposta. E realmente a maior prova que a gente pode ter de que isso é realmente uma coisa que é um estado mental, né? Que as pessoas falam que é mindset em inglês, mas é um estado mental. É exatamente isso. Não dá para se ter um resultado como tem o da Klabin, a não ser que você faça isso com propósito e com ideias. Muita gente fala do econômico, que hoje você tem que fazer, porque senão você tem um problema econômico. Só que só faz quem tem propósito. Aí você, quando vem
questionamento, você prova que faz. Então, acho que é uma lição aí para a gente. Te agradeço muito a forma que você colocou e os pontos. E, Maurício, queria fazer uma pergunta para você. Como eu falei que eu acho que o grande problema que se tem são os comparativos, principalmente para quem vai começar a fazer, que precisa ser avaliado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso em vista porque risco é uma coisa em constante mudança, comportamento é em constante mudança, mas as boas empresas são as visionárias, mas alguém tem que medir isso. Como é que você vê a PwC dando essa contribuição para a gente, e o Maurício como líder aí na PwC? Obrigado, Regina, pela pergunta. Em primeiro lugar, eu vou conseguir respirar agora, né? Porque 20 minutos falando sem saber qual é a reação das pessoas, só vendo meu PowerPoint aqui é horrível. Então, eu sou uma pessoa muito prática, ter que fazer isso foi um exercício aí de sair da zona de conforto, porque a gente quer olhar a plateia para saber se o pessoal está bocejando, ou se está gostando, ou se está aprovando, eu não tenho nem ideia. Então, me desculpe se em alguma coisa não fui claro, espero aqui agora ter a oportunidade nas respostas de ser mais prático e objetivo, que é o meu estilo. Então, essa pergunta, de fato, eu acho que é a pergunta de $1 milhão, viu? Porque as empresas, cada uma hoje, procura caminhar para aquele lado que a empresa se sente mais confortável, né? Obviamente, você tem uma série de metodologias existentes, como eu comentei, sendo a metodologia GRI, que aí está sendo um pouco mais utilizada pelas empresas hoje, mas aí eu volto até para o ponto do Roberto. Essas empresas realmente são ilhas de excelência, né? Nós estamos falando de quantas empresas nós temos hoje na Bolsa de Valores do Brasil e quantas empresas das empresas abertas publicam esses índices de sustentabilidade, entendeu? Então, acho que esse é o problema, Regina. Esse é um tema que eu não gostaria que fosse um tema regulado, né? Ou seja, que o regulador falasse, você tem que divulgar isso. Seria muito melhor se as empresas partissem para um aspecto voluntário. Mas, na incapacidade das empresas, em grande parte, fazer esse tipo de disclosure, muitos países estão partindo para ter aí vamos dizer assim, um conjunto de indicadores que sejam os indicadores mínimos que têm que ser feitos por todas as empresas, principalmente nos aspectos sociais e ambientais, já que governança normalmente já é um aspecto muito mais desenvolvido, e aí, de alguma forma, ter essa padronização. E aí vem uma crítica para o processo, né? Todo mundo fala de ESG, só que, infelizmente, a gente tem visto muito discurso e, às vezes, a prática não tem seguido isso, né? Eu mesmo, eu fiz uma pesquisa abrindo os relatórios de todas as empresas que abriram capital no Brasil de 2020. Então, dessas empresas que fizeram IPO em 2020, eu falei, deixa eu dar uma olhada nesses relatórios anuais, já que os investidores estão cobrando tanto as empresas, vamos ver o que as empresas estão divulgando e quais os investidores buscaram valorizar mais. E aí, para minha surpresa, essas empresas que abriram capital, nenhuma empresa divulgou os seus, vamos dizer, quais são os principais índices, quais são as métricas, o que está sendo feito em termos objetivos. Divulgou o texto, os aspectos qualitativos, mas quantitativos, absolutamente nada. E aí até acho que até os próprios advogados, o pessoal fala, olha, se você começa a divulgar muito de saída, você começa, vamos dizer assim, a criar risco e provavelmente os investidores vão fugir das suas empresas. Então, aí eu acho que demonstra o tamanho do gap que a gente tem entre o discurso e a expectativa e a prática. Então, acho que aí, até nesse documento que nós divulgamos em setembro, em conjunto com as demais auditorias, foi muito mais uma contribuição, né? E que essas empresas de auditoria puderam fazer no sentido de falar, olha, está aqui indicadores mínimos que consideram os diversos frameworks existentes que as empresas vamos dizer, que de forma voluntária possam adotar para que a gente caminhe nesse sentido de ter a comparabilidade. Regina, é um desafio enorme. Eu acho que muito precisa ser feito, mas também temos que dizer que a evolução também acontece, né? Eu acho que o desafio é sair dessa ilha de excelência que o Roberto acabou de comentar e mesmo dentro dessa ilha buscar uma padronização maior. Acho que a minha visão é um pouco disso. Obrigada, Maurício. A gente vai abrir aqui, Regina, e eu vou pedir que Maurício, Roberto e Regina fiquem à vontade para fazer intervenções. A gente tem aqui a primeira pergunta no chat, que é de Flávia Reis.
Flávia é advogada, sócia do escritório Pires Advogados, e ela atua em sustentabilidade e gestão socioambiental há mais de 20 anos. Também advogada nossa aqui em Recife, super premiada nessa área. Flavinha, a palavra é sua. Roberta, obrigada. Você é sempre generosa com os elogios. Maurício, Regina, Roberto, muito obrigada por vocês estarem aqui. Roberta realmente conseguiu juntar um time maravilhoso, né, para trazer para a gente. Parabéns, Roberta. E, bom, Maurício, eu sou advogada. Eu trabalho com sustentabilidade há muito tempo, com estudos ambientais, e eu não digo para os meus clientes não abrirem seus indicadores. Eu acho que quanto mais compromisso, quanto mais a empresa se mostra, mais as coisas dão certo, né? Mas, Regina, eu acho que tocou no ponto assim, principal, que é a questão de métrica, né? E aí me preocupa muito, porque, como o Maurício falou, a gente já fala de ESG há muito tempo, né? Mas, de repente, veio assim uma moda. Né? Todo mundo agora quer assim dizer, eu faço ESG e para o mercado financeiro eu vou ticar aqui todos os meus indicadores de ESG. Né? Então, isso para mim seria a pior tragédia. Então, eu acho que a gente pode incentivar a metodologia, né? Isso sim, mas não indicadores, porque trabalhando com estudos socioambientais há 20 anos, eu vejo como a peculiaridade do local, né, da atuação da empresa, como as coisas são diferentes. Um exemplo, eu tenho agora uma empresa trabalhando com a etnia, que tem 12 pessoas nessa etnia. Pode ser uma coisa mínima, né, mas isso é uma ação assim, magnífica, porque justamente essas 12 pessoas são muito importantes para a gente ainda ter essa etnia, para a gente ainda ter registros dessa etnia. Então, se você começa a comparar de uma maneira muito encaixotada, eu acho que pode ser um risco enorme. Poderia, por exemplo, desestimular essa empresa a tratar, né, dessa etnia de 12 pessoas, porque era uma coisa que não ia ter muita relevância. Então, eu tenho um receio muito grande, não é, com essa moda, digamos, de ESG, de você fazer simplesmente assim uma listinha para ticar, e obviamente é uma saída difícil, né? Então, eu acho que eu advogo muito a metodologia, né? Que as pessoas possam mostrar, olha, eu aferi também através dessa metodologia, mas que os indicadores possam ser muito mais abertos, para que a gente possa construir uma coisa muito mais diversa, né? Muito mais rica. E Maurício falou também uma outra coisa que para mim é muito importante. Ele falou em termos de regulação, né? Então, quem não faz voluntariamente pode ter um regulador. E eu acho que o nosso licenciamento ambiental é o momento mais rico para a empresa se autoconhecer. Então, muitas vezes é a hora que ela vai fazer um estudo de impacto ambiental, ela vai investir tempo, energia, dinheiro, e ela vai saber das suas fragilidades, ela vai saber dos seus riscos, dos seus impactos, né? E esse pode ser um norte para ela desenvolver realmente a sua ação de ESG. Só que no Brasil, a gente tem um problema sério, eu acho uma falha gravíssima no nosso licenciamento, porque ele se incomoda muito com o ambiental, tirando o social do ambiental. Então, a gente tem um licenciamento ambiental e não tem um licenciamento socioambiental, o que para mim é uma impropriedade absurda, porque o homem também está no ambiental. Né? Então, a gente nem devia falar de socioambiental, devia falar só de ambiental, né? Mas, salvo a hipótese de você ter uma comunidade tradicional e você ter indígenas, o social não é contemplado. E isso ficou ainda pior com a lei do SNUC, porque na hora que você vai pagar uma compensação ambiental, ela necessariamente tem que ir para uma unidade de conservação e você pensa apenas no ambiental. Então, eu queria saber se vocês não acham que a gente, conseguindo fazer uma mudança de perspectiva no licenciamento ambiental para incorporar o social de uma maneira muito mais macro, a gente não poderia dar uma oportunidade para que as empresas, se conhecendo melhor e conhecendo melhor todos os seus impactos socioambientais, pudessem fazer uma gestão, né, fazer um ESG muito mais eficiente. Se eu puder começar, e depois acho que o Roberto vai querer complementar, porque é de uma área que ele conhece bem. Eu vou comentar só esse aspecto, Flávia, que você falou do social, que eu até comentei um pouco, que o social realmente está muito em voga atualmente, e eu acho que é muito importante, de fato, incorporar essas questões sociais. Ou, vamos dizer, acho que a gente fez um bom trabalho em alguns aspectos ambientais, em que pese as questões mais que
relacionadas a governo, mas você tem toda a razão. Acho que o importante, na minha visão, né, é ter esse pensamento integrado. E aí, quando você tem um pensamento integrado, você vai colocar tudo em perspectiva. Eu tenho até um exemplo interessante, que é o exemplo da mineração. O pessoal vem falar assim de ESG na mineração. Fala, não dá nem para conversar com ESG em mineração, mas dá sim, porque tem todas as formas de você fazer o projeto, né? Eu tinha um cliente que tinha operações no Peru, e o Peru, enquanto país, vive um dilema enorme em relação a vamos liberar vamos dizer assim, a exploração de novas minas, e você evidentemente tem o aspecto ambiental em relação a isso, e também o impacto nas sociedades nativas, ou simplesmente a gente vai congelar todos esses projetos e conviver com as consequências, entendeu? Então, acho que o que você propõe, para mim, faz todo o sentido, porque é necessário, vamos dizer assim, nesse aspecto de ESG, ter uma visão integrada. Não dá para olhar só o ambiental, como também não dá para olhar só o social, mas tem que olhar, acho que, os impactos que isso traz. E nesse particular que você comenta, acho que o licenciamento ambiental seria, sim, uma oportunidade de olhar desde a origem as coisas de uma maneira mais integrada. Roberto, acho que você ia comentar alguma coisa, eu acabei abrindo o microfone antes. Não. Eu estava pensando o que responder, eu concordo com isso também. É que eu tento pensar, vamos dizer assim, eu tento pensar no que eu estou tentando fazer, tá? Então, por exemplo, eu lá no Pantanal, eu sigo uma determinação chamada 4Cs. Eu faço parte de uma organização internacional chamada The Long Run. The Long Run é uma organização que foi criada por um alemão chamado Jochen Zeitz, e esse Jochen Zeitz foi o presidente da Puma, é um cara brilhante, né? E ele criou esse conceito dos 4Cs, que são comunidade, cultura, conservação e comércio. E, então, cada uma dessas propriedades que fazem parte deste grupo chamado The Long Run, porque in the long run a gente vai ter todas essas coisas cada vez mais conservadas e tudo mais, elas têm que passar por esse tipo de certificação. Então, para nós, a questão social ela é íntima na avaliação que a gente tem que ter do contexto geral. Ou seja, como é que eu causo um impacto através das minhas atividades na cultura local e na comunidade do entorno. Eu gero empregos, eu mantenho a cultura, eu preservo aqueles conhecimentos, o que eu faço? Então, eu tenho certeza que o que você está falando, Flávia, faz todo sentido. Eu só gostaria de ver isso já em escala macro, como é que a gente poderia colocar isso dentro de um processo de licenciamento. Isso que seria interessante especificar melhor. E se eu puder completar aqui, Flávia, tem um ponto que eu acho que é bem interessante a gente focar, que é o seguinte, eu acho que o Maurício tocou, por exemplo, no ponto que é o cerne da questão. Existem indústrias que todos imaginam que não é possível de fazer o ambiental do ESG. E tem indústrias que você parte do princípio que elas são ambientais. Por exemplo, saneamento básico. Ambas podem fazer exatamente o reverso do que você imagina. Se a empresa não for uma empresa com foco em ambiental, social e governança. E ainda ter um risco muito aumentado no que a gente chama de gestão de risco, que em inglês é Enterprise Risk Management. Então, assim, eu acho que o ponto fundamental é que tem que existir um mínimo para todos que quiserem acessar um mercado de capitais e o mercado que vai dar essa credibilidade, talvez econômica, do ponto de vista de custo. Mas não pode se visar só isso. Você ouviu o Roberto falando e eu quis dizer que foi um exemplo de como a liderança é que tem o mindset, a cabeça e a mente para fazer isso visando o futuro. Tem gente que acha que é um visionário. Não, são pessoas com consciência, que foram entendendo os riscos ao longo do tempo, mas mudando com antecedência o suficiente para não impactar o seu negócio. Então, o que eu te diria é o seguinte, se você pegar uma empresa que hoje talvez esteja poluindo, porque a sua indústria é assim, ela faz alguns acordos que ela mesma precisa cumprir ao longo do tempo e pode até ter emissões como esse linked note que eu te mencionei. Então, o ponto é como você vai, tendo tantas métricas diferenciadas de independentes, provar que você faz o que você fala, né? E talvez tenha até formas simples de fazer isso, auditando esse processo que você está dizendo. Então, por exemplo, você vai ter bondes verdes, você vai ter
várias coisas em licenciamento. Você vai ter um país que tem questionamentos, como o Roberto está dizendo, são questionamentos internacionais, não é uma questão da gente dizer que a gente acha ou quer ou gosta mais desse lado ou daquele. Se o questionamento existe, o que você faz para fazer a sua métrica? E tem uma variedade de coisas. A única coisa que você não pode fazer é não colocar para você mesmo a proposta de cumprir uma melhora nessa parte, porque senão você não vai estar preparado para momentos de dificuldade como que você viu hoje. Então, a flexibilidade, etc., do que está no teu macro, é uma discussão. A tua indústria pode ser uma indústria, a indústria de petróleo é muito criticada. E essas empresas fazem uma parte ambiental extremamente forte, por incrível que pareça. Então, não é contra uma coisa da outra, né? É visão de liderança, de comprovação e de clareza e transparência. E aí eu acho que os advogados podem nos ajudar muito em todas essas discussões. Para te dizer a verdade, eu nunca tenho elas sozinhas. Até para escrever o que a gente vai fazer, normalmente é um advogado. Por quê? Porque eu quero ter certeza que o que eu disse pode ser julgado e questionado de forma jurídica, porque é para isso que eu cumpro essa assistência que eu dou para as empresas que eu trabalho na RNA Capital, é visando isso. E nos conselhos onde eu estou, o Enterprise Risk Management é o meu cérebro, né? Minha coluna cervical, mas hoje o ASG tem um destaque, né? Tu não fala ESG, mas eu gosto de abrasileirar, é ambiental, social e governança. Obrigada, Regina. E eu queria dar agora, ter uma palavra aqui para Isabel Nascimento, que eu vou falar só um pouquinho, porque eu sou apaixonada por esse projeto, e também para contextualizar, porque a gente fala aqui em Enterprise Risk Value, a gente fala em Annual Report, a gente fala em uma série de termos, né, que se aplica muito para empresas grandes, né? A Isabel, ela é sócia da Arbor Cortinas, que é uma empresa média, fabrica cortinas aqui, e ela está lançando um projeto lindo agora, chamado Love Trash, que trabalha o resíduo, o lixo dela, junto a uma comunidade, que é uma favela, né, uma comunidade aqui perto da gente, uma comunidade do Bode, aonde está transformando mulheres em artesãs. Então, eu não sei como é que a gente vai fazer aí, viu, Bel, para dar os seus indicadores, mas esse aqui é um exemplo de empresas médias que têm propósito e nesse propósito já aplica, né, o social e ambiental. Não sei qual é a tua pergunta, mas já fiz aqui a sua introdução, porque você merece nosso aplauso, Bel. Oh, meu Deus, que honra! Estou aqui só com os universitários, só com as grandes universidades. Obrigada, Roberto, Regina, Maurício, Roberta, por trazer esse tema tão importante, né? Que, infelizmente, o Brasil ainda sai atrás, né? De tantas coisas. Eu costumo dizer que a gente não está inventando a roda, isso é uma coisa que já se faz, se tem tantos modelos legais aí. E vocês são a universidade, mas eu costumo dizer que a educação é que leva a gente para qualquer lugar. Então, todas as escolas são importantes, desde a nossa, que é aquela escola do bairro pequenininha, mas que está praticando a mesma coisa que aquela escola um pouco maior, né, e que a escola e que a grande universidade. Eu acho que essa união de força. E a gente queria fazer, esse nome é muito bonito, eu estou igual a Regina, eu gosto dele brasileirinho, ASG, né, mesmo, que é o que a gente faz. E a Arbor, bem, a indústria, foi meu marido que começou há 21 anos, nós fabricamos cortinas de proteção solar interna e externa. E é um resíduo que não é um resíduo tão contaminante, mas porque todo resíduo, ele precisa, eu acho que nós todos fomos convidados agora à mudança sem saída, tipo assim, Roberto teve essa oportunidade da família dele, desde criança, de ter esse olhar e essa responsabilidade ambiental, porque aprendeu isso certamente com a família dele, ama aquilo, e você vê claramente ele contando a história do quanto uma coisa, você começa a fazer uma coisa e daqui a pouco você vê que você encontra outro obstáculo, que é extremamente necessário. Quando você começa a fazer o ambiental, automaticamente você encontra o social, né? Como Flávia falou, não dá para separar, porque são coisas que estão totalmente juntas. Então, a gente tinha o problema do resíduo,
E começou como? A gente começou a botar uma balança em cada setor e disse assim, vamos pesar tudo que sobra. Vamos pesar. Porque eu acho que todo mundo fica querendo fazer mestrado, a escola do ISG, a universidade, e precisa começar com uma pequena atitude. Eu acho que é muito legal vocês estarem aqui, porque, por exemplo, a gente faz muita coisa, mas como é que a gente pode profissionalizar isso? Vocês vão ensinar para a gente como a gente pode, o caminho. Mas tem muita empresa aí já fazendo alguma coisa, então a preocupação da gente era pegar o nosso resíduo e tentar, assim, o alumínio a gente devolve todo para a indústria hoje, já é todo reutilizado e volta como matéria-prima nova. O PVC a gente já também manda para a indústria de PVC, eles transformam em um acessório reciclado. E o tecido, que representa 55% do nosso resíduo, a gente meio que doava, mas aí eu já tinha um trabalho social numa comunidade, eu disse, vamos profissionalizar as mulheres que nunca tiveram um emprego fora da faxina, só era empregada doméstica, e a gente, dentro de uma instituição que já conhece, desde 1970, está dentro dessa comunidade, porque a gente precisa entender que na comunidade, quem quer fazer o social, como Melinda Gates bem fala disso, aquele copo já está cheio, você não pode chegar ali achando que você vai mudar tudo, né? E eu hoje convidei até o Diego, o Espírito Santo, porque eu costumo dizer que tudo que eu tenho de bom é porque eu ando com gente muito melhor do que eu, por isso que eu estou no Líder Mulher, entendeu? Eu acho que aqui tem muita gente melhor do que eu e a gente aprende junto. A minha grande, a gente atua no mercado de decoração, arquitetura, e me incomodava muito essa coisa, as mostras de decoração construíam as coisas e destruíam. Você compra um apartamento, você paga caro pelo revestimento, pela parede e por tudo, aí quando você contrata o arquiteto para derrubar a parede, eu digo, meu irmão, por que não fez sem a parede? Para de repente a gente não gerar menos resíduo. E aí o Diego Espírito Santo trouxe um número, né, porque o resíduo sólido no mundo, né, representa mais de 50%, né, Diego? E eu trouxe Diego aqui porque ele tem essa informação. E, Roberto, eu queria lhe perguntar uma coisa para você, para a Regina e para o Maurício, né? Hoje a gente está lá transformando o nosso resíduo, e o nosso resíduo é transformado em sacos. O nosso programa chama Sacou, para ver se a galera saca alguma coisa de reutilização, saca alguma coisa de limpeza, saca do que é esse tema, entendeu? Que a gente fala, que é muito bonito, que é sustentabilidade. Sustentabilidade como se a mulher não pode nem se sustentar. Bora dar um para ela, vamos ensinar ela a fazer alguma coisa, e eu não consigo transformar uma pessoa, profissionalizar ela, dando um curso na comunidade de 20 dias, porque ninguém se profissionaliza assim. Então, a gente precisava fazer uma escola que tenha durabilidade. E, como eu disse, somos pequenininhos, mas eu queria saber, Roberto, assim, e Maurício e Regina, qual é a dica que vocês poderiam dar para todas essas mulheres aqui, né, que tem alguma coisa, que tem a sua empresa, que tem a sua liderança? Como começar? Começa por onde? Vai começar, porque se é uma coisa, às vezes, que chega um manual tão grande que ninguém faz nada, né? Como é que eu posso começar? Eu começo num pedacinho ali da empresa. A gente começou preocupado com resíduo. Essa era a grande preocupação, o resíduo. Hoje a gente está reutilizando o resíduo e fazendo social e fazendo essa mudança. A gente fez um projeto dentro de uma casa cor, que foi a Arena Arbor, que aquela estrutura já não foi simplesmente desmontada, foi uma estrutura que hoje está lá no Jardim Botânico da cidade do Recife, como um ambiente de acolhimento, com arquitetura sensacional, que está sendo, cumprindo, está com a continuidade dela aí. Então, eu queria, qual é o grande, eu já anotei aqui, Roberto, esse nome desse alemão que você falou, esse 4C, já adorei essa coisa aqui do 4C, já vou estudar, e queria saber qual a dica que você dá. Por onde começamos? Por onde começamos? Tá,
A primeira coisa é com indignação. A primeira coisa que nos faz sair da zona de conforto é a gente estar indignado com determinadas coisas e querer mudar o mundo. Então, acho que você, para mim, é uma empresária disruptiva. Você fez algo inacreditável. Então, isso é incrível que você fez. E você acabou não só beneficiando o seu negócio, como acabou beneficiando toda uma comunidade de pessoas no entorno aí desse projeto. Então, eu acho isso fantástico. Você se incomodou com alguma coisa e você começou, então, a mudar isto e adequar isso a um negócio. Então, eu acho que esse tipo de empresário é esse empresário que percebe tendências, né? E é muito interessante a gente observar essas tendências. Agora, como transformar isto em alguma coisa que depois se sustenta? Eu acho que a primeira coisa é ter propósito, né? Você tem que ter propósito, você tem que efetivamente acreditar que o que você está fazendo é uma coisa que vai dar certo, é uma coisa que vai causar um impacto muito positivo. A outra coisa, você tem que fazer uma mudança cultural, e aí você vai enfrentar todo tipo de resistência. Uma resistência interna, resistência de família, resistência da própria comunidade que não quer mudar, que não quer aceitar, que não quer trabalhar, etc, etc e tal. Esse é um ponto. A outra coisa, você tem que começar a estabelecer pequenas... acompanhar com alguns índices que você possa entender, como você mesmo fez, você acabou de falar, você começou a pesar tudo que você produzia, que sobrava. Então, isso para mim foi isso, esse é exatamente o momento em que você começa a pesar essa questão. A outra coisa, você começa a comunicar esse tipo de coisa. Você comunica isso para mostrar como, olha, gente, esse projeto aqui, não só para a minha empresa está dando certo, como ele é muito importante para mudar as condições de vida dessa comunidade. E o que acontece quando a gente tem esse tipo de coisa? As pessoas começam a nos imitar, e aquela palavra emular, né? As pessoas começam a nos emular para trazer para elas essa vantagem que você conseguiu criar. Porque todo líder como você, de início, é sempre visto de lado, visto com desconfiança e sempre tem todo tipo de obstáculo. Mas você mostrou que você conseguiu transformar alguma coisa de um negócio e um impacto social muito importante. Então, você já sabe como começar. Você não há segredo nenhum. Você que devia ensinar os outros. Você começou pensando grande, mas agindo localmente. Então, você sabe o que você quer. Você que tem que nos ensinar, tá? Se puder só complementar, acho que muito legal, Roberto, o que você disse. Parabéns, Isabel, pelo depoimento. Eu diria até que você já começou, Isabel. Como você continuar a expandir e influenciar as demais. Acho que esse é o ponto, muito em linha com o que o Roberto falou. O que eu gosto de falar é o seguinte, a Flávia falou uma coisa bacana. Ela falou assim, olha, tudo bem, você pode vir aqui com um monte de indicadores aqui, mas eu quero saber o que é importante para mim. Então, acho que a reflexão que cada um, se cada um que estiver participando dessa sessão, amanhã fazer uma reflexão do que é importante para cada uma das respectivas empresas nesses temas, para mim já valeu estar aqui, já valeu estar nos próximos eventos aqui, atendendo esse gentil convite da Roberta. No aspecto ambiental, o que está pegando? O que é importante na minha empresa? Eu consumo muita energia, eu consumo muita água, eu tenho resíduos sólidos. O que eu posso fazer nesse aspecto? É pensar nisso. No aspecto social, uma coisa muito simples, deixa eu ver aqui a composição dos meus colaboradores. O Brasil tem 56% de negros. Quantos negros eu tenho na minha folha de pagamento? Quantos negros eu tenho nas funções gerenciais? Quantos negros eu tenho nas funções de diretoria? O que eu posso fazer para ser uma empresa mais inclusiva? Qual é a minha percentual de homens e mulheres na folha de pagamento total, no nível gerencial, no conselho, nas diretorias? Acho que é pensando o que é importante e o que você pode fazer melhor. Não tem outro jeito, não tem fórmula mágica. Aliás, se alguém for, vamos dizer assim, vender uma fórmula mágica, não acreditem, porque ela não existe. Bom, aí, se vocês acharem, me contem depois. Eu ainda não achei e eu estou trabalhando com isso há muito tempo. Então, acho que é uma reflexão, Isabel, uma reflexão de onde cada um está e o que cada um pode fazer de melhor em todos esses aspectos. Acho que são com iniciativas simples, é a somatória dessas iniciativas que vão fazer a diferença lá na frente. Eu acredito muito nisso. Eu não tenho nem muito o que completar, mas eu só vou dizer uma coisa. Gostei também muito do depoimento, óbvio, acho que meus colegas aqui já falaram o suficiente, mas você, Isabel, e o arquiteto que está aqui, o Espírito Santo, eu acho que, na verdade, vocês estão bons de dar aula disso aí.
não de ouvir. Mas a gente pode sim contribuir para a evolução do sistema que vocês estão fazendo, mas certamente você já tem hoje um projeto e um mindset bem claro, né? Obrigada, gente. Eu falo desafio, né, para pequena e média empresa, é ter esses indicadores que quando você faz um annual report, você faz, né, emite um bond, você consegue linkar isso, entendeu, Regina? Mas para a média que ainda está engatinhando nisso. Aí a minha pergunta para você, para a gente ir aqui para o finalmente, como é que porque a gente sabe que o ASG, não vou mais chamar de ESG, ele é quantitativo, ele não é subjetivo. Exatamente. Então, o desafio da média empresa é como é que eu mostro quantitativamente, de que forma, já que eu não tenho annual reports, relatório de sustentabilidade, etc., né? E até porque se for cumprir essa bíblia toda, é muito investimento nesse aspecto, e muitas empresas médias não têm, como é que ela mostra o que ela está fazendo? Aí essa é a minha pergunta para ti. Não, e eu até diria que normalmente quando eu dou consultoria para empresas de médio porte, em toda a parte de risco, a primeira coisa que eu falo para eles é: o custo vai ser alto se você tentar fazer tudo. O que você tem que fazer é o certo, que aí você consegue demonstrar. Na verdade, a medida de onde eu estou e para onde eu vou é o que o investidor quer ver. Ele não está preocupado com o teu passado, ele está preocupado com onde você está. Você só usa o passado, que a gente chama de backtesting, para provar que você é capaz de evoluir. Mas é o hoje e como eu faço para frente. E aí sim você montar métricas específicas. Como eu falei, uma empresa de mineração ou de petróleo, todo mundo acha que é altamente poluente, elas podem ter uma capacidade de fazer um ESG. ESG é muito melhor do que uma empresa talvez esteja num setor que você acredita que não agride tanto o meio ambiente. Então, é para todos os seus dados de hoje, você escolher o que você pode fazer a melhoria mais rápida, quando você é pequeno e médio, a mais rápida é sempre a melhor, mas sempre com um plano de longo prazo para que todo o resto mude com data. Você não pode nunca fazer um plano onde você diz eu vou fazer. Você coloca datas e você pode quebrar essas datas. Acredite que o investidor vai gostar de fazer. Conforme você documenta, é que você prova para frente. Você, quando é pequeno e médio, não necessariamente precisa alguém independente para provar que você faz. Mas você precisa ter registros de que você faz. E aqueles registros estarem em algum lugar que não pode ser mexido, que você crie documentação. Porque sempre vai haver essa desconfiança para o pequeno e médio. Mas é muito crível e é normalmente onde eu mais ajudo. São nas empresas médias e às vezes grandes empresas que ainda não são tão transparentes, ou porque nunca foram ao mercado de capitais de dívida, ou de dívida e de ações. Então, eles não precisam ser tão transparentes, eles acham isso, mas não é verdade. A transparência vem de você documentar, registrar e aí provar que melhorou, tanto na sua capacidade de energia, de água, como o Maurício e o Roberto falam, como em todos os principais emissores, que é o teu próprio lixo, que é um dos melhores para você começar, né? Obrigada, Regina, fantástica. A gente já chegou aí no finalmente, infelizmente, que eu passaria aqui mais algumas horas conversando com vocês. Eu vou passar só para as considerações finais, 1 minutinho para cada um, para a gente ir para o encerramento. E por ordem, vou começar com Roberto Clabin, em seguida Maurício e Regina. Então, eu queria agradecer a todas vocês, a Roberta, Maurício, Regina, a todas as moças aí que perguntaram. Eu gostei muito. Eu realmente tenho essa visão muito mais prática, muito mais ligada àquilo que eu acompanhei. Eu também estou aprendendo sobre toda essa questão de ASG. Para mim, há muita coisa que ainda me considero, sei lá, na infância desse processo. Não estou falando de Clabin, estou falando eu pessoalmente. Eu tenho que pensar isso na minha vida particular, tenho que pensar isso nos meus negócios pequenininhos, nas coisas que eu desenvolvo. Eu tenho uma enorme satisfação de saber que eu estou mudando culturas, criando tendências nas coisas que eu faço, e eu tenho essa ligação muito com questão de memória. Para mim, memória é muito importante. E eu sempre penso lá no Pantanal, no trabalho que eu faço nessa propriedade, eu quero sempre ter a possibilidade
de olhar para os lugares que eu, há 50, 60 anos atrás, eu enxergava e via o mesmo lugar. E para que esse lugar seja mantido, como ele vem sendo mantido, e para que eu possa mantê-lo para as próximas gerações, é claro que eu estou criando um legado onde essas áreas possam ser conservadas. Mas elas vão desaparecer se eu não tiver a capacidade de mudar o comportamento das pessoas e torná-las, vamos dizer assim, abertas a exatamente esse tipo de processo que eu estou construindo. Um processo de valorização da memória, valorização do ambiente, valorização da história familiar, valorização da família. Tudo isso é um processo. Então, para mim, isso aqui hoje foi uma aula e eu agradeço muito o fato de ter sido convidado. Obrigada, Roberto. Maurício. Eu também queria agradecer você, Roberta, pelo convite, Regina, Roberto e todas as meninas e os homens também, né? Para não esquecer dos homens, né, Roberto? Foi um evento muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse tema, falando com toda sinceridade para vocês, o ISD, o ASG, é um tema realmente apaixonante. Eu espero ter implementado aí o bichinho do ASG em algumas de vocês, ou na maioria de vocês, para que a gente possa dar continuidade a essa discussão. Eu vou participar dos próximos eventos, a pedido da Roberta, a não ser que minha participação não tenha sido boa, Roberta, aí sinta-se à vontade para fazer uma substituição, estou brincando. Mas o objetivo é esse, é construir com vocês, pegando a fala da Isabel, viu, Isabel? Acho que quando a gente pensa em mega projeto é difícil de começar, mas vão ser com as pequenas atitudes que a gente vai fazer a diferença. Então, cada pequena atitude que cada uma de vocês puder fazer naquele ecossistema vai fazer sim a diferença. E eu tenho, cada vez mais que eu me aprofundo nesse tema, a gente acaba conhecendo pessoas maravilhosas que têm iniciativas fantásticas, a gente vai aprendendo, vai falar assim, puxa vida, eu estou achando que eu estou fazendo, eu conheço uma pessoa muito melhor que eu, então amanhã eu tenho que acordar e fazer alguma coisa diferente para continuar crescendo. E aí eu espero muito humildemente contribuir com vocês nesse processo e também aprender muito. Acho que aqui é sempre o ISD, o ASG é sempre uma troca. Então acho que esse que é o objetivo principal. Obrigada, Maurício. Regina? Bom, eu tenho que dizer que gestão de risco e risco é a minha coluna cervical. A vida inteira eu trabalhei com risco, gerenciamento de risco, nos diferentes formatos deles, apesar de muita gente me conhecer muito por causa da S&P só, que faz o ratings e outras coisas. Agora, eu acho que o ponto principal é o seguinte, as empresas que vão se perpetuar e que vão ser economicamente viáveis vão ser as que vão investir mais e mais e mais no ambiental, no social e na governança. A governança é o que faz a medida do que você faz no ambiental, no social e em todo o resto. Por isso o investimento em governança. Governança é uma coisa de você criar normas, regras, políticas e que registram e você olha para elas e consegue medir tudo. Então, quem investir nisso vai ser mais flexível e não mais inflexível. Quem investir nisso vai ter mais talentos aproveitados. Quem investir nisso vai ter um ambiente onde está a sua empresa que vai ter uma prosperidade muito maior. Então, não há o que dizer. Esse não é o mote do presente, do futuro, do passado, é o sempre. Isso tem a ver com existência, sucesso e ter o melhor econômico possível para a sua entidade, seja ela com ou sem fins lucrativos. Porque as sem fins lucrativos também tem que tomar muito cuidado com isso e com as medidas e como elas fazem. Então, agradeço aqui imensamente o convite, rever a Roberta, que quando me ligou eu fiquei muito feliz, que faziam alguns anos que a gente não conversava, ter o prazer de conhecer o Roberto, o Maurício e todos vocês que estão aqui. Vou deixar meus contatos com a Roberta, espero que vocês façam contato comigo, seria muito ruim esse grupo se dispersar, porque essa vai fazer parte de a gente saber se a gente deu certo aqui para vocês, falando e tudo mais, o que vocês queriam receber, que a gente queria passar e dar para vocês. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Obrigada, Regina. E eu vou fazer aqui só a minha fala. Primeiro, agradecer a todas vocês que ficaram aqui até agora com a gente. Então, assim, muito obrigada. Agradecer mais uma vez aos palestrantes. E colocar assim, eu não quero ser injusta com ninguém, porque eu dei pau ao Cabel, porque ela fez uma pergunta. Mas se você conversar aqui, Regina, Roberto e Maurício, com qualquer uma dessas empresárias,
todas têm a sua semente de responsabilidade social e ambiental. Eu falo que mulher, assim, eu acho todas arretadas aqui, é um termo nosso, viu, Roberto? Mulheres arretadas, só tem em Recife, São Paulo não tem, viu? São mulheres que fazem a diferença por propósito. O que a gente precisa agora é quantificar. E Regina, para mim, colocou uma coisa certa que eu queria deixar a minha mensagem para vocês. Meçam o que façam, né? A gente não pode provar se a gente não mede. Se todo mundo aqui começar a criar suas metas e medir de uma forma segura, a gente está tecnológico aqui. Vou até colocar um blockchain no meio. Brincadeira, viu, Regina? Mas meça isso de uma forma segura. Você, no momento adequado, vai conseguir demonstrar a sua responsabilidade social e ambiental. Então, aqui a gente estava ali JCPM representado, Raimundo da Fonte. Na pandemia aqui, esse grupo de empresários se reuniram para doar respirador, Raimundo da Fonte, álcool, material de limpeza, tanta gente aqui, Danila, que coordenou um grupo de empresários, né? Catarina, no Cornélio Brenan, outro grupo, eu não consigo aqui ver minhas telas todas, da Fonte Advogados, Postos Pichulau, Altronic, mudando a linha, Baterias Moura, linha de produção, para construir aqueles face shield, né? Produzir. Então, se eu pudesse aqui gastar tempo falando um pouquinho de cada empresária filiada ali de mulher, a gente teria aqui N aplausos individualmente para cada uma delas. O que a gente precisa agora é arrumar a casa para demonstrar isso, e eu não tenho dúvida de que esse grupo, né, e mais aí algum tempo vai estar aí com suas demonstrações de responsabilidade socioambiental para quem quiser ver, viu? Por isso que a gente intitulou o tema de jornada. Esse aqui é o evento de abertura. A gente vai seguir com mais 4 eventos e a gente finaliza, quando a gente convidou o Thomas para falar de capitalismo consciente. Então, no final disso tudo, a gente vai ter mais 2 encontros para a gente falar de capitalismo consciente, que eu digo que é o estado da arte dentro dessas responsabilidades sociais, ambientais e de governança. Muito obrigada a todos vocês, um prazer enorme tê-los aqui e estamos juntos. Obrigada, até mais.